Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu do céu abrindo e o Espírito como uma pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: este é meu Filho amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos assentando, preparando nosso coração para esta homilia. No dia de hoje, nós já sabemos por que Jesus foi batizado. Para se cumprir a vontade de Deus. Ele se faz, um de nós se faz pecador. Ele assume a humanidade inteira em si. Por isso, para trazer ao homem a graça da redenção, da vida nova. Então, ele vai fazer aquilo que a lei, que João estava fazendo a todas as pessoas, pregando o batismo da conversão, o batismo da purificação. E Jesus se vai até João para cumprir a lei, para fazer a vontade de Deus na humanidade dele. Ele não tinha pecado, mas ele se faz pecador, para redimir todos os homens também, mostrando que o batismo vai nos dar esta redenção, através de Cristo, através dele. Então, por isso, ele vai se assumir a nossa humanidade. Para que a gente também pudéssemos experimentar a vida nova, ser um homem novo, sermos redimidos na água do batismo. Então, ele vem nos ensinar que o nosso batismo nos iria inserir novamente a nossa filiação em Deus. Que nenhum pecado, nenhum mal tinha mais poder sobre nós quando nós somos batizados. Então Jesus vem para trazer esta graça para nós. E aí ele vai fazer aquilo que se cumpre a palavra de Deus. Para quê? Porque quando nós somos batizados, quando nós mergulhamos, ele tornou o quê? A primeira leitura hoje vai dar as características do Jesus, que é a filiação em Deus. Como eu me torno filho de Deus? O que acontece comigo? Como que aconteceu com Jesus? Como que ele era? Assim também é a nossa vida em Deus. Quando nós experimentamos viver em Deus, quando nós vivemos nosso batismo, assim Jesus vai mostrar, o profeta Isaías vai mostrar as características que vai estar em nós. Aí vai mostrar, olha, assim fala: eis o meu servo. Agora eu sou servo de Deus, eu não sou mais um pecador. Servir a Deus é uma pessoa que vive a sua vida, porque tem um servo que trabalha a troco de alguma coisa, para receber um salário. Então faz coisa para receber alguma coisa. Tem gente que trabalha a troco do seu salário. Vive a troco de coisas. Ele faz as coisas para os outros esperando alguma coisa. É um servo que trabalha buscando alguma coisa de benefício. Tem pessoas que dão um abraço no outro esperando o teu abraço. Então é interesseiro. É um servo interesseiro. Dá um beijo em alguém, espera ser beijado. Porque se não for beijado, vai reclamar. Porque é uma pessoa interesseira. Não faz por amor, faz por interesse. Vai lá, ajuda alguém com interesse que o outro depois ajuda ela também. Né? Vai lá, arruma a casa da outra, mas esperando que a outra também arruma a casa. Trata bem alguém, esperando que o outro também trate bem ele. Esse é um servo que faz as coisas por interesse. É um servo interessado nas coisas.
faz as coisas em troca. Então tem muita gente, muitos casais que brigam porque, eu trato bem meu marido, mas ele nem liga para mim. Não, você faz por amor. Então esse servo que é interesseiro vai reclamar. Faz as coisas esperando recompensa. O servo de Deus faz por amor. Faz porque ele sente bem em fazer as coisas para os outros. Ele faz como que fizesse para Deus. Ele é servo de Deus. Não é servo daquela pessoa. Eu não estou aqui servindo a você. Eu estou aqui servindo a Deus para você. Eu não sou seu empregado. Eu não trabalho para você. Você não pode fazer nada por mim. Mas eu trabalho para Deus, para você. Então eu me torno servo de Deus. Tudo que eu faço para você é por causa de Deus. Então todas as minhas ações, todas as nossas ações, ela é feita por outro por causa de Deus. Então o bem que eu vou fazer, quem vai me dar a recompensa é Deus. Não é a pessoa, não é o abraço dela, porque isso acaba. Não é o beijo dela, porque daqui a 5 minutos você esquece. Não é a roupa ou alguma coisa, não é o que ela vai me dar em troca que vai me satisfazer. Mas aquilo que eu faço por causa de Deus, que vai me dar alegria. Porque Deus vai me recompensar. Então, por isso, este é o meu eleito, este é meu servo. Jesus fez alguma coisa por causa de você ou por causa de Deus primeiro? Por causa do Pai. Para que nós fôssemos salvos. Ele sacrificou a vida dele por mim e por você. Por causa do Pai, para salvar os irmãos dele. Então, ele vai fazer em favor de Deus nos irmãos. Tudo por Deus, para Deus, para resgatar os irmãos que estavam perdidos. Porque ele não me conhecia, não conhecia você. Ele nem sabia que você existia ainda, né? Que nem você era projeto. Então, mas ele já antecipou a graça, né? Então ele faz por causa de Deus, para junto ao Pai salvar os irmãos. Então ele toma a decisão no seu coração, em Deus ele torna o eleito, nele compraz. Então a minha alma e meu espírito. Então quando nós somos gestados, nós recebemos de Deus a alma e o espírito. A sua alma não foi achada, não vem de nenhum morto. Ela vem de Deus. Deus que colocou a alma em você. Ele colocou o espírito dele em você. Então a nossa alma vem de Deus. Não é uma alma penada que mora em nós. Não é uma alma reencarnada. É uma alma de Deus que veio, Ele colocou. Por isso Ele quer nos salvar, porque Ele quer que a nossa alma volte para o céu. Ela veio do céu. Por isso Deus quer que nós voltemos para o céu, porque a nossa alma veio do céu. Então a nossa vida veio do céu. E Deus quer que ela volte para o céu. Ele não quer que perca nenhum de nós. Ele quer que nós voltemos para o céu. Porque nós saímos do céu, por isso que nós temos vontade de viver em paz, em alegria, amor. A gente sempre quer ver o céu. Um lugar bonito, um lugar onde que a gente vai descansar, onde que a gente vai viver a glória de Deus. Então, por isso ele está dizendo, ele é assim, pus nele o meu espírito. Ele não clama, não levanta a voz. Então, você não vai ver ele gritando, não vai ver ele sapateando por aí, não vai ver ele fazendo mal a ninguém. Ele não vai apagar o pavio de ninguém. Pelo contrário, ele vai acender no coração do outro a chama de alegria, de paz, de bênção, de graça. Então, o homem de Deus, o servo de Deus, ele põe fogo, ele não apaga o outro, ele não diminui o outro, ele não despreza o outro, ele não mata o outro, mas ele traz alegria, ele traz vida nova. Então, o servo de Deus é este, ele faz tudo para obter a verdade, a justiça, ele quer justiça. A justiça é o bem que eu quero para todas as pessoas. É o bem que eu quero para todo mundo. Não quero um bem só para mim. Eu não quero ficar rico sozinho. Mas eu quero que todo mundo tenha a alegria que eu tenho. Então, ele faz tudo para que todas as pessoas recebam o seu ensinamento. Ele quer que todos tenham a alegria de viver a vida em plenitude. Então, ele vai sendo assim. Ele torna morada da justiça de Deus. Então, por isso, ele foi constituído centro de aliança. Eu não sou mais brigão, não estou aí para fazer guerra,
não estou aí para causar problema para ninguém, eu sou centro de aliança, eu quero trazer todo mundo de volta à amizade, ao carinho, ao respeito, a uma aliança de amor. Então, o homem batizado, a mulher batizada, ela torna centro de aliança, não de briga, não de confusão. Então, nós não somos filhos da confusão. Filho da confusão é o outro, ó. O outro, o chifrudo, ele é o filho da confusão. Ele que gosta de guerra. Ele que fez guerra no céu. O de Deus, não. O homem de Deus, a mulher de Deus, que foi batizado. Por isso, Jesus mostra que essa riqueza do batismo nos torna assim. E Ele vai mostrando esta riqueza para nós. Por isso, Pedro hoje vai falar. Ele nos deu a graça de, como Jesus foi batizado, tornou ungido de Deus, com o Espírito Santo. Quando eu sou batizado, eu torno ungido de Deus. Um homem ungido de Deus, cheio do Espírito Santo. Por isso que quando Jesus estava sendo batizado, o Espírito de Deus pairava sobre ele e dizia: este é meu Filho amado, no qual eu coloco toda a minha afeição. Então, quando nós fomos batizados, no dia do nosso batismo, o Espírito Santo veio sobre nós, igualzinho Jesus. E pairava sobre nós. E Deus encheu nós de toda a afeição dele. Nós não temos outra afeição. Nós não temos outra afeição. Nós temos a afeição de Deus. Não temos outra afeição. A nossa afeição é a afeição de Deus. Pois nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para viver essa afeição. E por isso, ele passava fazendo o bem, curando as pessoas. Então nós estamos aqui para fazer o bem, para curar o coração do outro que está machucado, que está ferido, para curar as suas enfermidades, para ajudar o outro a caminhar, a se manter de pé. Então a nossa vida é esta vida de graça, de bênção. Então nós somos colocados nesta dimensão. Deus nos dá a graça de viver esta riqueza. E também Ele vai expulsar os maus, os demônios. Ele manda embora. Aí demônio não entra na minha casa, porque a minha casa é uma casa de Deus. A minha família é uma família de Deus. Então, portanto, lá não tem nada que o demônio tenha poder de usar. Então, a pessoa que vai dimensionando esta graça, ela vai permitindo-se viver uma vida nova em Deus, ser um homem novo. E é bom que nós, cristãos, temos este livrinho aqui, que chama Catecismo da Igreja, que todo cristão tem que ter. Tem que ter a Bíblia e também o Catecismo. Aqui está tudo que você precisa saber da sua igreja católica. Por que nós mudamos, às vezes, porque as pessoas abandonam a fé? Porque não lê. Não lê a palavra de Deus, não lê o catecismo, não tem resposta para as pessoas. Por isso, às vezes, a gente vive na ignorância. Por isso, nós não crescemos na fé. Por isso, nós nos tornamos, nosso batismo fica só na imersão da água, da redenção de Deus, da ação de Deus, e a nossa parte, ela não é feita, porque nós não vivenciamos. Não mergulhamos no nosso batismo. Não fazemos como Jesus. Ele se deu a realizar o seu batismo em plenitude. Ele fez aquilo que Deus pediu. Ele tornou esse servo. Ele tornou este ungido. Ele passou fazendo bem, curando as pessoas, porque ele vivenciou o batismo dele. Nós não vivenciamos ainda. Tem muita gente que ainda não vivenciou o seu batismo, está parado, está adormecido. Por isso, às vezes, a gente sofre, porque nós não assumimos ainda a nossa filiação divina, a nossa identidade de filho de Deus. Achamos que a nossa alma veio aqui para sofrer, que nós viemos aqui para passar mal, que nossa alma, muita gente acredita ainda que é uma alma penada, que tem uma força do mal nele. Não. Nós somos ungidos por Deus. No dia do batismo, a gente foi ungido. Fomos marcados com a bênção de Deus. E não com maldição, não com nada. Por isso está aqui no catecismo da igreja,
1262, vai dizer: olha, os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis ao seu rito. Quando mergulhamos na água, faz apelo à morte. E a purificação é como nós tivéssemos morrido para o passado e purificado de todo o mal. Morreu. Não há mais nada que possa tirar-nos da graça de Deus. Morreu toda aquela situação. Ela não tem mais poder. Mas também nos mostra uma regeneração, uma renovação. Agora, eu sou um homem regenerado em Deus, renovado com a força de Deus. Que mora em mim agora não é mais o mal, nenhuma força, nada. Mas agora, a renovação, a força de Deus que habita em mim, que habita em nós. Por isso Cristo vai viver esta graça, vai vivenciar esta graça. Por isso, e tudo isso nos dá a purificação de todos os pecados e um nascimento novo no Espírito Santo. Nós não somos mais nascidos da carne e do sangue, mas agora nascidos no Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que faz uma obra nova em nós, em todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, todo o nosso corpo. Todo o nosso ser é santificado. Não tem nada mais nele. Por isso o batismo, são perdoados todos os pecados. Pecado original, todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Não existe mais nada quando a criança é batizada. Não existe condenação, não existe pena, não existe nada, não existe maldição. Com efeito, naqueles que foram regenerados, não resta nada que impeça de entrar no reino de Deus. Nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem sequelas de pecado, dos quais o mais grave seria a separação de Deus. Nada pesa mais no homem batizado. Então, quando a gente é batizado, a gente vive esta riqueza. Mas no batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como o sofrimento, porque eu fui batizado, não vai ter sofrimento, vai bater na minha porta. Então eu preciso preparar, eu preciso me fortalecer em Deus. Jesus não passou por sofrimento? Nossa Senhora não passou por sofrimento? Vai ver a casa de Nossa Senhora, vê com o que Nossa Senhora passou. Olha quanto que Nossa Senhora sofreu. Quanto que Nossa Senhora rezava. Era uma mulher de oração, Nossa Senhora. Estava no templo rezando. Se Nossa Senhora rezava porque ela passava por perseguição, desde o nascimento de Jesus, Herodes queria matar, matou aquele tanto de inocentes. Nossa Senhora teve que fugir com Jesus. Fugiu 800 quilômetros de distância, andando a pé pelo deserto. Logo após dar a luz, é um sofrimento terrível, andando pelas montanhas, dia e noite, um deserto lá, geralmente, às vezes o sol chega a 50 graus, 53, eu já peguei no deserto da Jordânia, onde Nossa Senhora foi para o Egito. Eu fiz o caminho, metade do caminho, não fiz todo o caminho, são 800 quilômetros, e é um deserto, às vezes chega a 50 graus, 53 na tarde. 10 horas da manhã, um dia eu cheguei lá, estava 53 graus. Então, para a gente ver assim, não dá para andar à noite que é escuro, porque é subida e descida, é um deserto, tem montes altos, tem cobras, tem escorpião. Naquela época tinha leões, tinha animais selvagens, hoje não tem muitos mais, mas existe. Então, imagina você ter que andar 800 quilômetros depois de ter dado a luz. Então é um sofrimento. E ela subia e descia depois. Depois ficou lá 12 anos, quase 12 anos, e voltou para Nazaré. Então é uma luta constante de sofrimento. Ela não enfrentou todos, para dizer que mesmo depois de batizado nós podemos passar, mas nós vamos ter esta graça. Está dizendo, por isso, os pecados, o sofrimento, as doenças, ou mesmo a fragilidade inerentes à vida, porque tem coisa que não depende de nós, tem doença que chega até nós, que não foi nós que provocamos. Igual essas gripe aviária, gripe suína,
agora dengue, agora tem chikungunya. Tem quantos que vêm? Depende de nós? Não, inerente à nossa vontade. Mas entra em nós, entra no mundo, né? O mosquito que vai contaminando todo mundo, vem febre amarela, tem tantas coisas hoje. Agora as doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, HPV, sífilis que está voltando, catapora, varicela, tudo está voltando. Porque o homem não se contenta, acaba trazendo tantas doenças um para o outro, né? Que não tem respeito às vezes na sua vida, né? Tantas doenças. O cigarro, por exemplo, o pai que fuma passa doenças, diversas doenças para o filho, problemas de alergia, problemas no pulmão, né? O pai que fuma, a mãe que fumou. Olha quantas doenças tem as crianças, por causa de quê? Por causa do tabagismo, por causa do alcoolismo. Quantas doenças tem, né? Quantas pessoas vai passando para o outro. A pessoa não tem respeito pelo seu corpo, acaba depois fazendo isso com os outros, passando doenças, né? E que a gente vai transmitindo também doenças graves. Hoje nós vamos vendo, né, o câncer que chega. De onde vem? Diversas circunstâncias que nós fizemos errado lá atrás. Que os nossos avós, bisavós, tataravós, foi cometendo certas loucuras e acabou chegando doenças em nós, né? Casou primo muito próximo, parentes muito próximos, e aí vai mudando toda uma genética. Então, nós estamos vendo toda essa situação. E está dizendo, muitas dessas coisas chegam até nós, até a morte. Mortes inexplicáveis, mortes violentas agora. Quantas pessoas estão morrendo antes da hora? Tem muita gente morrendo antes do tempo. Sai no carro, às vezes, quantos acidentes de carro que as pessoas estão experimentando aí, que não é a hora de morrer. Não é Deus que queria, não. Quantas pessoas que hoje são atropeladas ou morrem porque estavam em alta velocidade, porque o outro estava embriagado. Muitas pessoas são ceifadas na sua vida antes do tempo. São levadas. Deus vai receber, porque ela foi ceifada antes do tempo. Quantos jovens estão morrendo hoje por causa de droga? Quantos? Centenas de milhares de jovens que morrem todo dia por causa de droga. São assassinados. Olha esses dias nos presídios, nossa mortalidade que teve agora. Por causa de quê? Por causa de facção criminosa. Tudo são pessoas ceifadas na sua vida. Não é Deus que quer, não. É deixar o demônio tomar conta do coração do outro. Não viver o batismo. Então, cada maldade é porque nós esquecemos nosso batismo, esquecemos nossa vocação, por que nós nascemos, por que nós somos família, família de Deus, essa é a família que nós somos, né? Então, esta graça que ele está dizendo, é preciso que nós sabemos disso, como temos propensão de fraqueza de caráter. Por que nós pecamos? Porque temos fraqueza de caráter. Aqui vai dizer que, metaforicamente, vai dizer assim, o batismo não somente purifica de todo o pecado, mas também faz cada um de nós uma nova criatura, um filho de Deus, torna-se participante da natureza divina, membro de Cristo, co-herdeiro com Ele, templo do Espírito Santo, porque no batismo nós recebemos o caráter de Cristo. Por que Cristo não pecava? Porque tinha caráter. Muitas pessoas perdem o caráter. Fica só a personalidade. A personalidade, ela varia de ambiente para ambiente. Na igreja é uma pessoa, em casa é outra, lá na casa amiga é outra, no futebol é outro, no lazer é outro. Sai da igreja, às vezes a pessoa vem na igreja, coloca véu, sai daqui, ali fora já tirou o véu, já esqueceu que comungou, já sai falando mal, xingando, falando palavrão. Então, é uma pessoa que tem personalidade, perdeu o caráter. Está em casa, é uma pessoa, está na rua, é outra. Lá na rua, às vezes, trata todo mundo bem. Em casa, às vezes, é uma grosseria terrível. Porque não tem caráter, perdeu o caráter. Tem só personalidade. Perdeu.
Todo mundo tem que formar o caráter. Nós formamos o caráter o quê? Na educação da nossa casa, com o pai e a mãe, na educação religiosa, na educação da nossa escola e no nosso controle dos nossos temperamentos. É o caráter que vai formar. Mas tem gente que não deixa formar, fica só na personalidade. E ele varia de ambiente para ambiente. E aí, por isso que a gente torna grosso assim. Porque perdemos o caráter. Não temos, tem gente que nem formou. E aí a pessoa fica de um jeito, cada hora é de um jeito. Então, cada hora é de um jeito. Né? E a gente precisa ver como é importante formar o caráter, porque o caráter, a pessoa que tem caráter, ela não muda. Aonde ela está, na igreja ela é a mesma pessoa, em casa é a mesma, lá na escola a mesma, no lazer a mesma, aonde ela vai é a mesma pessoa, é quem tem caráter. Ela não fica variando. Isso é caráter. É o que Jesus vivia, porque ele é um servo de Deus, ele é o eleito de Deus, nele compraz a justiça, a caridade, o amor, a bondade, a afabilidade, a riqueza de Deus está nele. Por isso ele faz toda a riqueza, ele congrega todo mundo, ele é sinal de aliança para os outros. Então, quando você vê por que nós pecamos, porque está faltando caráter na nossa vida. É triste escutar isso, né? Por que eu peco? Porque faltou caráter. É triste. Está faltando na nossa vida, na vida de muitos homens. Então, por isso, nós temos que pedir a graça de Deus para nosso batismo. É isso que Jesus quer nos ensinar hoje no nosso batismo. É isso que Ele quer mostrar para a nossa vida. É necessário, por isso que todas as vezes que você faz a Páscoa, o que a gente renova na Páscoa? O batismo. O que você faz na Páscoa? Renova para voltar o caráter. Para voltar o caráter. Para me não deixar o pecado, que vai tirar o meu caráter, roubar o meu caráter. Todas as vezes que você vem à missa, é para renovar o caráter. É para criar um caráter novo, para criar uma identidade nova de Deus, para formar o seu batismo, uma identidade nova de filho amado de Deus, de filho amado, de esposa amado, de esposa amada, de filho amado, de filha amada, de família de Deus. É para criar, cada vez que eu venho à missa, é para morrer para os meus pecados e nascer de novo em Deus. É para ser um homem novo, um homem de caráter de Deus. Agora eu sou o servo amado de Deus, a serva de Deus, a mulher bem-aventurada como Nossa Senhora, o homem bem-aventurado como José, o filho amado de Deus como Jesus, a filha amada como Nossa Senhora. Essa é a nossa imagem, essa é a graça que nós somos. Nós não temos outra identidade, nós só temos uma. E se nós deixarmos, o demônio vai destruir a sua identidade, vai destruir a sua vida, vai tirar o seu caráter, vai roubar a sua vida. Então, hoje Deus te trouxe aqui para a gente voltar a este amor e a esta graça. Põe a mão no seu coração e diga: muito obrigado, Senhor, para que eu possa hoje assumir a minha vida em Deus. Eu quero hoje pedir a graça da renovação do meu batismo. Assim como meus pais me levaram à igreja, e eu fui batizado naquele dia, e recebi o caráter de Jesus, o caráter de Deus, a afeição de Deus, e eu quero esta afeição de volta, que o pecado não tenha mais poder de usar a minha vida, de me fazer escravo, de me levar para um lado, por outro. Se tudo isso entrou na minha vida, Senhor, dá-me a graça agora de eu ser este servo. Diga assim: eu quero ser o servo de Deus. Que o Senhor coloque o Espírito dele em mim. Que Ele me dê a graça da verdade, dê a graça da justiça, de ser um homem que caminha, que toma pela mão a força de Deus, a aliança de Deus. Que eu seja um cetro de aliança, um homem de aliança, de amor, de respeito, um homem que tem o caráter de Deus, um filho amado de Deus nesse mundo. Porque eu preciso, Senhor, hoje
voltar a viver como família de Deus. A minha casa, diga, a minha casa, é a casa da família de Deus. É a casa da família assim como de a Deus. família de Nazaré prefigura a família de Deus. Quando eu casei, diga, quando eu casei, você que casou, quando eu casei, é para que a minha casa porque a minha casa seja a casa da família de Nazaré, seja a casa da bênção, da graça. Expulsa da minha casa, Senhor, tudo aquilo que está querendo destruir a minha casa, tudo que tem entrado na minha casa e que não faz parte da família de Deus, mande embora. Lava-me, Jesus, purifica-me de todo o mal, de toda a contaminação do mal, de tudo que tentou destruir o meu batismo, a minha dignidade de filho de Deus. Eu preciso ser este homem novo. Eu preciso ser este filho novo. Eu preciso ser um esposo novo, uma esposa nova. Eu preciso ser um homem de Deus, um sacerdote de Deus, um consagrado de Deus, um seminarista de Deus, um cantor de Deus, um filho amado de Deus. Eu preciso, Senhor. Nesse dia de hoje eu peço a Jesus que assim como pairava sobre ele o Espírito de Deus, paira sobre mim também no dia de hoje, o Espírito de Deus. E coloca em mim toda a afeição de Deus, toda a graça de Deus, toda a bênção de Deus. Que Ele queima em mim todo e qualquer mal, toda a contaminação, tudo que eu trazia de pensamentos negativos, de morte, de vício, de impureza, de brigas, de confusão. Que o Senhor queima hoje e santifique todos os nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sentimentos. Que o Senhor encha-nos com a graça dEle e diga: encha-me, Senhor, com a Tua graça. Encha-me com o Teu Espírito Santo. Lava-me com o Teu sangue. Cura-me, Senhor. Cura as minhas doenças, minhas enfermidades, meus sentimentos. Santifica-me, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, ser este homem novo hoje. Eu preciso que Teu batismo me traga toda a redenção. E que eu seja este homem redimido em Deus. Que o demônio não tenha poder sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre os meus afazeres, sobre a minha vida. Porque quem mora em mim é o Senhor. Diga, quem mora em mim é o Senhor. E que o demônio não tenha poder sobre mim. E que ele não me faça pecar novamente. Que ele não tenha poder de usar a minha vida. Mas que eu seja um homem, um servo de Deus aonde passar. Obrigado, Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.